E aí, meus irmãos, graça e paz, espero que esteja tudo Rapaz, bom aí com vocês aí. Você aí que vai nos assistir, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo, né? Nós estamos aqui para falar nesse momento sobre os relacionamentos líquidos. Estou aqui com o grande Fred Dias, Gilberto Rodrigues, eu sou o Anderson Silva, e queremos bater um papo com você nesse momento sobre essa questão de relacionamento líquido. Se você não escutou o nosso primeiro episódio, dá um pulinho lá, depois escuta, você vai ter uma compreensão melhor do que a gente está falando aqui, tá bom? E hoje a gente vai estar com esses dois feras, estou aqui como intermediador desse bate-papo, de compartilhar a palavra de Deus, um pouco sobre de tudo que está acontecendo nesse presente século que estamos vivendo. E eu gostaria de orar, né, para que essa mensagem ela alcance o seu coração, como tem alcançado o nosso. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por cada vida que está ouvindo, assistindo, ou que vai ouvir, ou que vai assistir, ó Pai, que possa alcançar o coração, Senhor Deus, e possa trazer renovação na mente, ó Pai. Usa os seus filhos, ó Pai, que vai estar compartilhando sobre esse tema, Senhor Deus, de relacionamentos líquidos, ó Pai. Usa a minha vida também, ó Pai. Aqui oramos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. amém. E para a gente Amém. dar uma recapitulada aqui, né? Então, nós estamos falando sobre relacionamentos líquidos, né? Sobre o que vivemos no tempo presente, sobre relacionamentos frágeis, pessoas que não têm paciência umas com as outras, que quando as coisas não estão boas, é melhor virar as costas e partir para o próximo relacionamento, seja ele no nível de amizade, seja ele no nível de relacionamento entre homem e mulher, pai e filho, trabalho. As pessoas elas têm desistido muito fácil, elas não querem reconstruir, né? Não querem conversar sobre os problemas, mas sim deixá-los de lado. Então, partindo desse pressuposto, eu gostaria de primeiro aí ouvir uma introdução do nosso caro Fred Dias aí sobre esse assunto, sobre o que ele leu, sobre o que ele pesquisou, para ele dar um parecer para nós aí, fazer essa introdução nesse momento. Bom dia a todos, a paz. Bem, como a gente já vinha conversando um pouco antes, o nosso primeiro podcast foi bastante proveitoso. A gente tem essa questão do relacionamento líquido hoje muito forte. E muitas vezes a gente se pergunta onde a igreja primitiva se perdeu, né? E a gente percebe, como o Felipe foi muito feliz na fala dele, que no século IV, quando Roma institucionalizou a igreja, virou uma instituição, né? A igreja, que ali começou a coisa meio que desandar. Essa é a ideia que nós cristãos temos, né? Isso se deu porque as pessoas, a partir do momento que Roma levantou o cristianismo como sua religião oficial, as pessoas simplesmente se denominaram cristãs sem ter um conhecimento de Cristo, sem viver Cristo, sem saber realmente o que ele significava. E isso vem se multiplicando junto com a igreja, provavelmente dita, que nunca deixou de existir, né? Eu acho que o crescimento do joio realmente assim, num caminho assim, se a gente for pensar nessa visão, realmente, eu acho que é o crescimento do joio realmente junto com o trigo, mas que, por outro lado, permitiu também que a igreja se multiplicasse bastante, porque às vezes uma pessoa que não é convertida leva a palavra, tem, como é que eu vou dizer, tem atitudes, né, éticas, morais e, de certa forma, chamam a atenção para isso. Não é um testemunho propriamente dito da igreja, mas as pessoas, ao longo do tempo, terminam tendo essa visão dogmática, né, do que é ser um crente, um evangélico. O que temos hoje, ao meu ver, nada mais é do que realmente a gente caminha nas finais do tempo, o amor esfriando, a apostasia. A gente sabe que, infelizmente, esse momento vai chegar, eu acho que está próximo. Com a pandemia
tivemos dois grandes fenômenos, pelo menos para quem está na rua evangelizando, eu sinto isso, né? Teve uma galera realmente que saiu da pandemia e agora quer viver a vida, quer curtir, porque pode acontecer qualquer coisa aí, quer morrer. Mas tem uma galera que está ávida, buscando, não sabe ainda o quê, mas eu percebo as pessoas buscando mais a Deus. Pelo menos no local onde eu estou, eu percebo uma maior facilidade de pregar a palavra hoje em dia, tá? E são essas pessoas que a gente realmente tem que buscar alcançar, aproveitando realmente essa fase, né, que estamos passando. Legal. O que eu vejo hoje, minha preocupação muito grande é que as pessoas estão numa fase de não assumir os erros. Você vê hoje uma geração que sempre joga para outras pessoas o erro, não chama a responsabilidade para si. E, a partir disso, a gente vê justamente o assunto do relacionamento líquido, que é o quê? Eu tenho a minha culpa. O relacionamento nunca é uma pessoa só, são duas pessoas. Então, se eu não assumo a minha responsabilidade, sempre a culpa é do outro, eu vou largar o outro para lá, mas eu não estou cuidando e curando o que tem em mim que está mantendo aquela relação errada ou ruim da maneira que está, sabe? Tem esse lado da coisa também que muitas vezes a gente não atina. E isso para a pregação, para o evangelismo, cria uma dificuldade, por quê? Porque uma pessoa que ela não erra, ela não tem o que se arrepender. Então, na cabeça dela, certo? Ela não se arrepende, ela não tem por que se arrepender. Quantas pessoas a gente convive, a gente evangelizou, que acha que simplesmente não erra, né? Aquela coisa que a gente fala, tal pessoa assim, só falta ter Jesus. A pessoa é maravilhosa, só falta tudo para ela, né? Ela falta Jesus, falta tudo. Mas a gente cria essa visão de que a pessoa que tem uma características, né, éticas, morais, que é mais passiva, que às vezes não é nem que ela seja tranquila, que ela tem domínio próprio, mansidão, às vezes ela é passiva. E a gente enxerga aquela pessoa, muitas vezes, como uma pessoa mansa, como uma pessoa que tem um domínio próprio. E a gente, às vezes, mistura um pouco isso. Eu percebo muito isso. Com o trabalho de impacto urbano, realmente você começa a perceber mais vivo essa questão do relacionamento líquido. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa é conseguir desacelerar essas pessoas, sabe? As pessoas todos nós estamos, nós vemos aqui que para a gente conseguir montar o grupo e fazer um dia para poder gravar um podcast como todo mundo numa correria, todo mundo no seu dia a dia. Imagine isso todos os dias para você dar atenção à pessoa, discipular uma pessoa que é necessário. Não que não seja todos os dias, mas 2, 3 vezes na semana, você tem que estar perto daquela pessoa que se converteu agora, que precisa de uma pessoa estar perto. E essa aceleração que a tecnologia fez nos últimos 100 anos, né, é que vem complicando os relacionamentos bastante. Agora, a questão de atingir isso, eu acho que é justamente a gente entrar na contramão. É a gente conseguir desacelerar, a gente conseguir diminuir essa questão de rede social para trazer as pessoas para perto da gente. A gente tem que trabalhar muito a paciência da gente também, porque muitas vezes a gente não tem, porque a gente não tem tempo para perder. Então, se uma pessoa, a gente começa a ensinar e a pessoa meio que refuta as coisas que a gente está tentando ensinar, já é uma coisa até nossa também, de ela quer ir, vá. Né? Legal, Fred. Você tocou nesse ponto aí, a gente vai falar sobre essa questão aí, né? Quais são as soluções, né? Para a gente diminuir, né, essa questão desse relacionamento líquido, qual o nosso papel como cristão, qual o nosso papel com a sociedade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, dá uma segurada aí para a gente, por favor. Eu queria agora ouvir o Gilberto aí fazer a introdução sobre o tema que nós estamos discutindo hoje. Manda bala, Gilberto. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou Gilberto, sou da Igreja Batista Memorial do Embu. E quando a gente fala um pouquinho sobre relacionamentos líquidos, às vezes a gente
cristianiza muitas as coisas, a gente coloca tudo à luz da Bíblia, né? E essa é uma característica do povo cristão, né? E a gente não pode deixar de ter isso nas nossas vidas e no nosso cotidiano. Mas a gente também precisa analisar alguns contextos sociais, alguns contextos que vêm acontecendo historicamente ao longo dos anos, né? Então nós temos observado aí que da década de 50 para cá, com o avanço tecnológico, com o avanço da tecnologia, da informação, do acesso à informação, algumas características sociais têm se perdido também, né? Então, a primeira característica principal social que tem se perdido, e hoje tem se difundido de uma maneira distorcida e algumas vezes até errônea, é a característica família, né? E aí observe que eu não estou aqui citando a família heteronormativa, simplesmente. Eu estou falando família. Pessoas que se reúnem, que convivem, que têm uma relação familiar, que hoje estão cada uma no seu mundo, cada uma na sua realidade, cada uma nos seus afazeres. As pessoas hoje não sentam mais à mesa para ter um relacionamento, as pessoas não sentam mais para gastar tempo umas com as outras, as pessoas procuram se falar muito mais pelo WhatsApp ou por qualquer outra rede social do que pessoalmente, do que olhar olho no olho, do que falar um com o outro, do que transmitir sentimentos, né? Então a gente precisa entender que esse processo, o que ele tem feito? Ele tem destruído todas e qualquer forma de conexão pessoal que as pessoas têm umas com as outras. A gente tem visto hoje pessoas que conseguem se comunicar muito bem pelas redes sociais, pelas mídias sociais, mas não conseguem se comunicar fisicamente, não conseguem se comunicar no mesmo ambiente, né? E aí não é novidade para nenhum de nós, se nós falarmos, por exemplo, que às vezes nós estamos em um cômodo da casa e às vezes a gente está mandando mensagem para o nosso cônjuge, para o nosso filho, né, para um parente nosso, em outro cômodo da mesma casa, né? Ao invés de mandar uma mensagem, ao invés de falar, a gente manda uma mensagem. A gente usa um mecanismo tecnológico para falar com uma pessoa que está no mesmo ambiente que a gente, né? Então a gente tem observado que essa influência ela tem acontecido em todos os ambientes, não só nos ambientes evangélicos, não só nos ambientes seculares, mas em todos os ambientes, né? A gente comentou no nosso podcast passado, e o Anderson puxou um assunto de como eram as igrejas há uns anos atrás, e aí eu trago essa reflexão para a nossa realidade no cotidiano, né? Por exemplo, há 15, 20 anos atrás, os adolescentes, os jovens, eles se reuniam, né? Na Cybercafé, na Lan House, para poder jogarem o Counter-Strike, né? E aí tinham os corujões, as pessoas passavam a madrugada jogando e havia interação, as pessoas compravam pizza, as pessoas tinham algum tipo de relacionamento, tinham algum tipo de junção em alguns momentos para poderem ter algumas situações em que todos estavam unidos. Hoje, você não precisa nem mais fazer isso. Hoje você consegue jogar online com seu amigo, com seu melhor amigo, com seu parente, você na sua casa e ele na casa dele, né? Então observe que até isso tem afastado as pessoas, né? Antes do que a gente se reunia para fazer uma bagunça, né, num contexto geral, hoje fica cada um no seu ambiente, cada um no seu cômodo, cada um na sua televisão, com o seu equipamento, né? E isso tem gerado realmente esse esfriamento dos relacionamentos que as pessoas têm. Com isso, você não consegue ter empatia. Você não consegue sentir a dor do próximo, você não consegue sentir o que o seu próximo está sentindo, porque você está entrando em uma esfera tão egocêntrica, né? É tudo para mim, é tudo comigo, é tudo meu, é tudo meu e somente meu, que eu não consigo partilhar nada com ninguém. E aí eu não consigo partilhar os meus sentimentos, as minhas relações, eu não consigo partilhar absolutamente nada com ninguém, porque eu entrei em uma esfera egocêntrica. Show de bola, Gilberto. E aí a gente começa agora com aquela provocação bem bacana aí para a gente fazer os nossos irmãos aí filosofar um pouco. O livro que nós lemos, né, eu ainda estou lendo, porque não li tudo, é muito interessante, até compartilhei ele com algumas pessoas, né, porque é uma literatura muito boa, que foi indicada pelo nosso irmão Fred. E Freud, no livro, ele faz uma indagação sobre a questão, né, do mandamento que nós temos. A gente falou um pouquinho no outro podcast sobre a questão do amar ao próximo como a si mesmo. E aí, Freud, ele indaga a seguinte coisa: qual é o objetivo de um preceito enunciado de modo tão solene, se seu cumprimento não pode ser recomendado como algo
razoável, né? Então, vou ler mais uma vez aqui qual é o objetivo de um preceito, enunciado de modo tão solene, se seu cumprimento não pode ser recomendado como algo razoável. Fred Dias, meu irmão, o que você tem, cara, para compartilhar sobre essa frase, essa indagação do nosso sociólogo Freud aí, cara? Fala para nós aí. Rapaz, essa questão de amar o próximo, para mim, é uma coisa que eu já venho pensando como a mim mesmo, né? Eu penso muito nisso porque quando ele escreveu isso aí, o açúcar estava começando ainda a ser vendido. E daí começa a história da gente não se amar mais, porque é uma coisa tão danosa, a gente tem tanta informação, e a gente come açúcar, e a gente vai dormir no celular, não olha para a mulher da gente do lado muitas vezes, a gente pega um carro, às vezes está preocupado, né, de alta velocidade, a gente se preocupa com o que as pessoas falam, em vez de formar realmente a nossa personalidade. Vou falar, a gente, quando eu falo isso em relação ao ser humano, né, não é a gente, mas, enfim. Quem hoje realmente se ama para poder transferir isso para outra pessoa e ser benigno? Sabe? Porque se você não se ama, se a maneira que você acredita que você se ama é certa e está errada, e você passar isso para frente, você está causando um dano a alguém. Então, o resgatar o verdadeiro amor próprio, eu acho que é o que a gente precisa partir daí, realmente. Eu acho que você foi muito feliz na sua colocação. A gente precisa partir realmente daí. O que é se amar? Né? Boa. O que é se conhecer? A gente não se conhece. Hoje as pessoas não se conhecem. Infelizmente, eu vou ter que tocar no assunto bastante polêmico, mas você começa pela questão hoje da transexualidade, a questão de gênero. Entendeu? As pessoas não se conhecem ao ponto de elas não se aceitarem como elas vieram. Eu acho muito engraçado que fala assim, vocês não aceitam essas pessoas. Não, elas não se aceitam como elas vieram à Terra. Elas não se aceitam. E a gente, pelo menos a grande maioria dos cristãos verdadeiros que eu conheço, apenas ora e tem um sentimento de piedade para essas pessoas. Porque elas não se conhecem, elas não se amam. Porque se você... Primeiro, você não consegue se amar se você não ama Deus primeiro. E o primeiro ponto é esse. A primeira coisa para você realmente se amar é você amar Deus primeiro. Porque quando você ama Ele primeiro, você teme a Ele, você segue a Ele, você que tem uma vida em abundância em Cristo, você consegue ter uma percepção de amor próprio diferente. Porque você se torna vulnerável, você conhece os seus erros, mas você consegue descansar em Cristo, você consegue entender que é um trabalho que Ele está fazendo em você, que só vai terminar no fim da sua estrada, né? Que não vai estar pronto, e aí você será justificado. A cobrança em cima de você não é a mesma, né? A gente tem aquela cobrança de, claro, tentar ser o mais reto, o mais fiel possível, mas a gente consegue não se julgar, digamos assim, não se culpar, o que causa tanta depressão, o que causa tanta ansiedade, né? O fardo se torna leve quando você tem a Deus primeiro. Essa é a verdade. Né? Legal. E aí, falando, né, na questão aí para você que é o nosso ouvinte aí, que está nos assistindo, quando a gente fala aqui de Deus, né, a gente está falando Deus que criou o mundo, Deus que deu seu filho para morrer por nós, que verteu o seu sangue lá na cruz. Ele é o mesmo Deus que quando Jesus ele subiu aos céus, ele falou, ó, vai vir para vocês o Espírito Santo, que vai descer sobre cada um de vocês, ele considerar que vocês façam coisas maiores do que as que eu fiz. Então, quando a gente fala de Deus, é esse Deus que deu seu filho a favor de nós, que morreu e que deu o Espírito Santo para que hoje a gente possa ter vida, né? Como o nosso irmão Fred falou, né? Da questão de se você não ama a Deus, se não tiver Deus, não tem como você amar. Então, se a gente não tem a presença do Espírito Santo, não tem como entender a grandeza do amor, a grandeza da reciprocidade, né? Então, porque a gente só consegue entender o mínimo porque ele está em nós. Bacana isso daí, Fred.
E você, meu irmão Gilberto, o que você tem a dizer sobre essa frase, essa indagação do nosso Freud aí? A gente pode refletir sobre isso, né? E a gente pode passar aqui horas e horas e horas dissertando sobre essa questão, mas o próprio enunciado já responde-se por si próprio, né? Quando a gente tem algo dentro da nossa vida, que eu lembro que eu era pequeno e eu ouvia muito essa frase, principalmente dos meus pais, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Você não tem a credibilidade de transmitir aquilo para uma pessoa com convicção, com coerência, a pessoa olhando para uma situação e entendendo que aquilo é o melhor a ser feito, quando ela não vê verdade no que você está fazendo. Então, quando a gente fala sobre amar ao próximo como a nós mesmos, se nós não amarmos o próximo não vai conseguir entender o que é esse amor, né? E eu acho que a maior dificuldade que nós temos, principalmente como cristãos, é refletir esse amor, o amor de Cristo para a humanidade, né? Muitas vezes a gente chega num estereótipo, né, de soberba, de arrogância, de perfeccionismo, de ser o povo certo, porque eu aceitei Jesus, porque eu me batizei, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu aquilo outro, que nós mais afastamos as pessoas de Cristo do que trazemos essas pessoas para o próprio Cristo, né? A gente, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas falas, a gente não consegue refletir esse amor. A gente não consegue transmitir esse amor, que é o amor de Cristo, que é o amor que quer alcançar a todos, né? Quando a gente olha e a gente vê, por exemplo, um travesti, uma garota de programa dentro da nossa igreja, a gente não sabe acolher, a gente não sabe receber essa pessoa, né? As pessoas não querem sentar perto, as pessoas não querem cumprimentar, as pessoas não querem falar com esse tipo de pessoa, porque se sentem em uma categoria superior a elas, por terem conhecido o Evangelho de Cristo. E a gente se esquece que se não fosse esse amor que nos resgatou, nós estaríamos na mesma condição de pecado que essa pessoa. Sim, e o que nos difere do pecado dessa pessoa é que nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos da graça e misericórdia do Senhor que nos alcançou para estarmos em uma condição de filhos. Então, muitas vezes, a gente acaba deixando toda a nossa religiosidade nos afetar de uma tal maneira que nos afasta do verdadeiro amor. E aí a gente não consegue amar ao próximo como a nós mesmos, porque o nosso amor se torna um amor egocêntrico. Aí eu volto a dizer sobre egocentrismo, né? O meu jeito tá certo, a minha forma tá certa, e todo o resto tá errado, eu sou santo, eu vou pro céu e todo mundo vai pro inferno que tá fazendo diferente disso. Então, muitas vezes nós esquecemos de analisar como esse amor tem se refletido em nós, nas nossas vidas. Porque uma coisa é certa, gente, a gente não pode cobrar dos outros aquilo que eles não têm, aquilo que eles não aprenderam e aquilo que eles não viveram. Então, como que eu vou cobrar da humanidade, como que eu vou cobrar de uma sociedade doente, de uma sociedade que tem passado por inúmeras feridas e não tem tido tratamento que elas reflitam esse amor que elas não viveram, que elas não conhecem? Como eu vou cobrar de uma pessoa que ela ame como Cristo se ela não sabe como se amar? Então, se nós, que deveríamos ser esse canal, se nós, que deveríamos ser esse reflexo desse amor, não conseguimos reproduzir isso na sociedade, o problema não está na sociedade, o problema está em nós. O problema não está naqueles que não vivem, que não sabem, não conhecem esse amor. O problema está em nós, que conhecemos, que recebemos, que vivemos esse amor, mas não temos aprendido em como transmiti-lo às outras pessoas. Muito pelo contrário, nós temos pego esse amor que nos amou de tal maneira e temos feito ele refém de nós mesmos, né? É o amor do jeito que eu quero. E aí a gente começa a ter um evangelho para o reino dos homens voltado para os homens. Não um evangelho do reino de Deus voltado para toda a criatura. Porque a Bíblia é muito clara, ela fala que todo aquele que nele crê. Mas como que elas vão crer se eu não consigo demonstrar isso? E aí nós começamos a vivenciar o que a sociedade tem vivido ao longo dos anos, e infelizmente isso é um meia-culpa que nós devemos fazer como cristãos, né? Em que as pessoas hoje têm tido mais raiva, mais ranço dos evangélicos, por tanta distorção daquilo que nós temos feito com a falta desse amor. Então, eu acho que nós precisamos voltar uns passos atrás,
a gente precisa, como o Fred disse no começo da conversa aqui, a gente precisa pôr o pé no freio, a gente precisa repensar em algumas condutas, repensar em alguns atos daquilo que nós temos feito, olhar aonde nós erramos, aonde nós caímos e retomar a nossa caminhada de maneira certa, de maneira eficaz e eficiente, para que a gente possa alcançar as vidas que estão à nossa volta. Porque a maior forma de demonstrar esse amor é com o nosso testemunho, é com a nossa vida. Quando nós entendemos o tamanho desse amor e como esse amor nos resgatou, e como nós entendemos que esse amor está em nós e nós estamos nesse amor, a gente consegue viver e a gente consegue partilhar um amor que não condena, um amor que não julga, um amor que não manda para o inferno, mas um amor que resgata e um amor que quer alcançar a todos e tirá-los das condições de pecador e torná-los filhos, assim como nós. Show, glória a Deus. E é muito interessante que vocês falaram aí, né? Que aí levando aqui para nós, né? Que nos denominamos cristãos, né? Que falamos que somos convertidos, que falamos que somos salvos e tal, né? E a gente acaba aí realmente afastando a galera, e às vezes nós mesmos temos esse relacionamento e esse amor líquido ao nosso redor, porque não temos paciência com as pessoas, não temos paciência em lidar com o que é diferente, e a questão aqui, muitas vezes, não é de estar de acordo com o que é diferente, mas é de amar o que é diferente, porque quem julga e quem dá a sentença é Deus, como também ele dá a sentença para cada um de nós, né? E nós vivemos hoje nessa sociedade, e como povo cristão, onde nós nos colocamos na nossa redoma, né? E é engraçado ainda falar que no século XXI, as pessoas ainda elas não gostam de se envolver. É cômico, mas é triste. Minha esposa me mostrou um vídeo, e aí tinha no vídeo assim, a família reunida, né, para um aniversário, aí tinha uma galera crente no cantinho, lá, escutando louvor e tal, aí tinha a galera que não era, entre aspas, crente, dançando, se divertindo, brincando, e aí ela, nossa, amor, era isso daqui. Aí eu falei assim, nossa, amor, ainda bem que na nossa casa não acontece isso, porque família tem que estar junto, todo mundo tem que estar se divertindo, porque isso não tem nada a ver com ser religioso ou deixar de ser crente, mas tem a viver como família, a sentar à mesa com aqueles que nos amam, né? Então, a gente tá nessa sociedade aí como servos de Deus, né? Pregando a palavra, falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus ama, mas só que nós mesmos não vivemos esse amor, né? E aí eu costumo falar, eu gostaria que vocês aí também completassem, assim, que eu terminar a minha fala, que hoje, falando em questão do relacionamento líquido entre as pessoas elas não precisam mais ouvir de Jesus, elas precisam ver Jesus. E elas só vão conseguir ver Jesus se nós, como povo de Deus, assumimos o nosso posicionamento e os nossos erros, como o Fred mesmo falou, né? E me fez lembrar de Neemias, quando os muros caíram lá, e ele falou, não, Senhor, nós pecamos. Ele não tinha nada a ver com aquilo, com a queda dos muros, do pecado, mas, Senhor, nós pecamos, Senhor, nos perdoa. Por quê? Porque ele se colocou como pecador e no meio do povo, não melhor do que eles que estavam lá. E aí Deus, ele levanta Neemias para poder restaurar os muros, prepara todas as coisas. Então a gente precisa de homens e mulheres de Deus com esse comprometimento. Pô, não foram eles que erraram, nós erramos, né? E pensando nisso, Fred, como é que nós podemos aí, como cristãos, como povo de Deus, geração eleita, aí, como a gente tem orgulho de falar, trazer um pouco dessa mudança, né? Aconselhar as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, a quais passos darem aí para poder ter um relacionamento mais frutífero, ter um relacionamento mais lado a lado, né? Como os americanos falam, né? Face to face, né? Aquele relacionamento cara a cara, olho no olho, realmente comprometimento. Eu gostaria de estar escutando aí o Fred, e vou continuar seguindo a mesma ordem aí, depois o Fred acabando. Gilberto, você já pode já emendar já aí o seu parecer também. Você dá a resposta de sua pergunta, Anderson. Meu primeiro ministério aqui foi com morador de rua. E com muito pouco tempo me colocaram na liderança. E aconteceu de forma orgânica porque a gente começou a ir para a rua
E a gente tinha combinado de não prometer nada para essas pessoas. E as pessoas prometiam, vamos tirar documento, vamos te levar no médico, e não faziam. E eu, com vergonha, botava no meu carro e levava essas pessoas para resolver os problemas. E com isso, se teve uma ideia de que eu me preocupava e de que eu tomava frente, e terminou que eu assumi, quando a igreja abraçou, porque começou de um grupo de comunhão que que era da igreja, mas o ministério provavelmente não era da igreja, a igreja abraçou, precisava de um líder, e o pessoal me colocou como líder. E as pessoas novas que começaram a querer fazer parte do ministério me diziam: o que é que eu levo? E o Espírito Santo me deu uma sacada muito legal que eu digo até hoje. O ministério hoje já tem 6 anos, e eu costumo dizer o seguinte: ouvir de Cristo, eles ouvem de todo mundo. Muitos deles que estão nas ruas conhecem a palavra melhor até do que a gente. Sabem de trás para frente e de frente para trás. Não vou dizer questão de interpretação, mas eu digo da palavra em si. Muitos deles gravam de fora a fora aquilo. Só que eles não sentem Cristo através da vida das pessoas que tentam alcançar ele. Então, o que eu digo é: eles precisam sentir Cristo através de sua vida. Eles precisam entender que através de vocês, eles têm acesso a Cristo. Porque se isso não acontece, isso se torna uma conversa hipócrita. Você está entendendo? Você fala uma coisa para ele de uma coisa que você não vive. E não é fácil para ninguém começar a dizer: hoje eu vou fazer Cristo através da minha vida. É uma vivência, você tem que estar ali todo dia, você tem que aprender a abraçar eles, a esquecerem que eles estão doentes, que eles estão rebelando, que eles estão bêbados, que eles estão de cuspindo. Não tem jeito. Entendeu? Você tem que estar ali realmente, sentado do lado, conversar, abraçar. A gente cria laço real de amizade com eles. Inclusive, eu perdi alguns porque chegaram a falecer e deu muito em mim, porque eu não me privei de ter um relacionamento com essas pessoas. Legal. Você está entendendo? Então, essa questão de você realmente permitir que eles sintam Cristo através de sua vida, que você se doe realmente, isso vai para qualquer esfera, não vai só para morador de rua. Certo? Quando você fala, sua fala aí foi muito feliz quando você falou da questão dos diferentes de nós. Em que ponto eles se tornaram diferentes? Quando eles se tornaram diferentes, quem estava perto deles para mostrar que aquele não era o caminho? Porque perceba, vou fazer aqui rapidinho, se você pegar ele aqui na hora que ele faz isso, é uma coisa. Se você pega ele aqui na hora que ele está aqui e você aqui, a dificuldade é muito maior. E a questão da gente não ter convivência com ele no começo, como vários relatos que eu conheço, que o cara começou a se entender homossexual dentro da igreja, a igreja expulsou o cara. Começou a se afastar, em vez de abraçar o cara e dizer: irmão, o que está acontecendo? Ah, é uma coisa minha, porque eu sinto assim, beleza, mas vamos conversar, vamos entender. Tem tanta gente hoje que fala bem disso. Tem a Andrea Vargas, tem acho que é Ilker, né, que ele também é um que hoje fala muito sobre sexologia. Cara, a gente tem onde buscar isso hoje. Sabe? Vamos abraçar essa galera, vamos trazer essa galera para dentro da igreja para viver a cultura da gente. Vamos trazer essa galera para a gente, sabe? E não é só no caso deles, mas no geral, a gente precisa estar mais próximo, a gente precisa estar tentando entender o que está acontecendo, o que acontece no seio familiar daquela pessoa, para estar fazendo com que ela tenha essa distorção de fatos, né? Esse caminho a levar, seja lá qual for, a corrupção, né? Eu acredito que vocês podem ser mais novos que eu, mas devem ter vivido isso, aquela coisa da gente menino e o pai da gente dizer: minha cabinha está em casa amarrada, mas meu bode eu solto. Não é isso? Eu acho que todo mundo já ouviu isso do pai. Então, assim, a gente foi criado realmente para ter vários relacionamentos, né? Eu, pelo menos, que me converti já bem mais maduro, que me converti com 88 anos, para mim é um choque realmente de realidade. Quando eu me converti, até porque eu realmente me converti de verdade, então foi uma coisa assim, para mim, quando saiu as escamas dos olhos, que eu percebi tudo, foi uma coisa assim que eu digo: velho, eu vivi errado o tempo inteiro. Eu brigava com Deus e dizia: por que eu não conhecia o Senhor antes? Porque você não me permitiu te conhecer antes. Sabe? E
pegando a experiência da minha vida, eu tinha vários cristãos perto de mim que não me falavam de Cristo, que não viviam Cristo. E quando eu cheguei ao ponto de ter alguma convivência com alguns cristãos que realmente eram cristãos, que me atiçou a curiosidade de querer ser uma pessoa melhor, de me parecer com eles, de entender de onde vinha aquela alegria, aquela felicidade, mesmo por cima dos problemas, como é que os caras conseguiam ter aquela paz, com tanto problema que eles viviam. Aquilo me levou a Cristo. E eu acho que é isso que a gente tem que transmitir, é isso que a gente tem que passar para frente. Glória a Deus. Vai lá, Gil. Eu vou pegar o gancho aí do Fred, né? No final da fala dele, ele fala sobre família, né? E a gente precisa entender que o nosso primeiro ministério, né? E para mim, sem sombra de dúvidas, o mais importante é o da família, né? É o cuidar da nossa casa, é o cuidar do nosso lar. Eu tive um pastor, né? E ele sempre dizia que hoje nós precisamos pregar muito mais para os olhos do que para os ouvidos, né? Hoje todo mundo tem acesso a Jesus, todo mundo tem acesso à palavra de Deus, né? Nós temos aí inúmeros pregadores, nós temos inúmeros canais que falam sobre isso, nós temos vídeos expostos da palavra de Deus no YouTube, no Facebook, no Instagram, aonde você for, você vai ter acesso a esse Jesus. Mas acima de tudo isso, é como esse Jesus é refletido dentro da minha casa, dentro do meu lar, né? E durante muitos anos, o lar dos evangélicos foi um lar de hipocrisia, né? Que eram os homens, eram os maridos, que eram os diáconos, que eram os líderes, que eram os que estavam às frentes das igrejas e que tinham um péssimo relacionamento com seus filhos, que tinham um péssimo relacionamento com a sua esposa. Nós sabemos que hoje 40% das mulheres que sofrem feminicídio no nosso país se intitulam evangélicas, né? Então, muito acima de nós queremos mostrar para alguém o que acontece, é nós termos realmente essa consciência de que nós somos sacerdotes dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Quando você tem um filho, quando você tem uma filha, que você consegue sentar com ele à mesa, que você consegue transmitir a cultura do céu para ele, e aí você pode olhar e pode observar, como eu observo hoje, eu tenho um filho de 5 anos, né? E todas as vezes que nós vamos ter uma refeição, por exemplo, é o meu filho que ora pela refeição, né? É ele que agradece pelo alimento. E isso é algo natural, é algo que ele vivenciou na vida dele, experimentou isso, e isso hoje para ele é natural. Para ele não é algo diferente ou algo que foge da realidade dele, porque essa é a cultura dos céus que está implantada dentro da casa. Então, acima de nós fazermos tantas coisas nas igrejas, trabalharmos em tantos ministérios nas igrejas, é nós termos esse olhar, é nós olharmos com esse olhar de amor, com esse olhar de carinho para dentro da nossa casa. É nós olharmos para a nossa esposa, né, do nosso lado e ver que os olhos dela ainda brilham como no primeiro dia que nós começamos a nos relacionar. É nós olharmos para os nossos filhos, né? Eu, por exemplo, só tenho um, mas é olhar para o olho do meu filho quando a gente está num culto e poder ver ele replicando, ele cantando os louvores que nós cantamos dentro da nossa igreja, né? E isso sem ser forçado, isso sem ser obrigado, isso sem ser algo imposto, uma imposição na vida dele. É algo natural, é algo que faz parte do dia a dia dele, é algo que faz parte da vida dele, porque ele vê o pai, ele vê a mãe fazendo, e isso se tornou algo natural. Eu acho que nós temos que retomar algumas questões que nós deixamos passar ao longo dos anos como igreja, né? A gente tem pregado muito mais para os de fora e esquecido os de dentro. A gente tem gastado muito tempo com os de fora e esquecido com a nossa própria casa. Quantos casais, quantas famílias a gente veio ao longo dos anos sendo destruídas porque o homem ou a mulher se dedicavam única e exclusivamente para os seus ministérios, para as suas igrejas e esqueciam o seu lar dentro de casa, né? E aí eu não estou dizendo que não pode acontecer, gente. Eu não estou dizendo que não pode ocorrer de você crescer e do seu filho crescer e ele se desviar, ele encontrar um outro caminho, ou ele não concordar com o caminho que você apresentou a ele. Mas se torna muito mais difícil quando esse caminho é trilhado junto, quando esse caminho é trilhado com amor, quando esse caminho é trilhado com ensinamento, quando esse caminho é trilhado no dia a dia.
Se torna muito mais difícil para ele olhar um outro caminho e achar que o outro caminho é o caminho certo. Quando ele vê o pai, a mãe, ele vê os referenciais dele seguindo um caminho e tendo uma vida bem-sucedida em amor, em graça e dentro daquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas. A gente precisa fazer esse exercício, a gente precisa alcançar primeiro o nosso lar, a gente precisa resgatar o nosso lar. E aí sim, a gente se torna uma referência para essa sociedade. Tem um versículo que fala em Romanos 8,19, diz assim, que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Né? Então o mundo tem essa grande expectativa, o mundo espera que os filhos de Deus se manifestem. E a gente começa a se manifestar aonde? Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Quando a gente sai para tomar um sorvete com o nosso filho, quando a gente vai na praça, quando a gente vai comer um pastel, e aí as pessoas podem olhar o nosso testemunho e ver que o nosso testemunho reflete o amor de Cristo dentro do nosso lar. E aí as pessoas começam a olhar e falar assim, opa, mas essa forma de tratar é diferente, essa forma de agir é diferente. Então tem algo diferente neles que não tem em mim. E as pessoas querem conhecer o que há de diferente em nós. E aí sim a gente consegue apresentar a elas o diferente em nós, que é o amor de Cristo, que é esse amor que nos alcançou. Então a sociedade, ela não tem referências para se pautar. As referências que a sociedade tem tido ao longo dos anos é cada vez mais uma libertinagem maior, uma devassidão maior, as pessoas têm perdido as suas características, as pessoas têm perdido todos os sensos éticos e morais que a gente tem ao longo dos anos construído, as pessoas têm perdido, né? E justamente as pessoas têm perdido por quê? Porque nós não temos feito a nossa parte, nós não temos sido esse referencial. As pessoas não conseguem olhar e encontrar na vida dos crentes, na vida dos evangélicos, na vida dos nossos lares, uma referência a ser seguida. Né? E aí eu termino a minha frase aqui dizendo algo que é muito importante para nós no nosso dia a dia. O que adianta nós termos uma igreja cheia, nós temos uma igreja de 5 mil, 10 mil membros, e nós não temos a nossa família do nosso lado. Nós não temos o nosso filho, nós não temos a nossa esposa do nosso lado. Eu acredito que para qualquer pregador, para qualquer ministro, para qualquer pastor, para qualquer líder de igreja, ele vai estar muito feliz em ver uma igreja cheia de vidas, cheia de almas, mas dentro dele, uma parte dele vai estar em luto, vai estar vazia, vai estar faltando algo, que é a família. Então a gente precisa priorizar a família, a gente precisa fazer com que a nossa família tenha a mesma consciência que nós, que fale a mesma língua que a gente, que caminhe o mesmo caminho que conosco e que tenha a mesma fé que nós temos, né? Que trilhe esse caminho junto. A gente sabe que o caminho dos líderes, a gente sabe que o caminho dos pregadores é um caminho difícil, é um caminho árduo, mas quando você tem a sua família do lado, você consegue ter mais força para continuar caminhando. E aí a gente pode caminhar, ao invés de 1 milha, a gente caminha 2, como Jesus nos ensinou na palavra dele. Glória a Deus. É muito interessante que quando a gente fala sobre a questão, refletindo sobre o que vocês falaram, e a gente vem refletir aqui sobre a questão do relacionamento líquido aqui, né? O primeiro passo aí que nós, como o povo de Deus, né, temos que fazer realmente é sermos essa pessoa de referência dentro do nosso lar. Então, se eu não tiver um relacionamento verdadeiro com a minha esposa, com os meus filhos, no caso aqui eu tenho um casal, tenho um menino de 12 anos, tenho uma menina de 9 anos, com certeza ela vai aparecer aí na gravação, porque ela meteu a cara aqui que ela não aguentou de curiosidade, né? Então, assim, eles têm que entender quem é esse Cristo que o meu pai serve? Quem é esse Deus, né? Então, eu preciso mostrar que o se relacionar não é tão supérfluo como eles veem no mundo, na escola, ou na TV, nas séries que eles gostam de assistir, YouTube da vida e tal, né? Vocês têm criança aí, se a gente não tiver dar uma controlada ali no YouTube, Netflix, esses streams da vida aí, eles vão assistindo coisas que não é para a idade, que não tem nada a acrescentar, né? Mas eles têm visto que dentro do lar. Então, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, e você já aceitou Jesus como seu Salvador, está dentro da igreja, saiba, o primeiro passo aí para deixar de ter um relacionamento líquido é você abraçar a sua casa, é você abraçar o seu lar, seja você esposo, seja você esposa, seja você filho, seja você filha. Esse é o primeiro passo, é você começar a viver algo verdadeiro dentro do seu lar, né? Então, é essa a questão.
né? E quando a gente vai para a fala do nosso irmão Fred, que ele brilha os olhos quando ele fala do trabalho ali com as pessoas ali, né, na rua, né? Então você vê que o olho brilha e tal, se encontrou, e me fez lembrar que na minha época, quando eu era líder dos jovens, a galera fez um trabalho muito parecido. E o pessoal me vinha insistindo, Anderson, quando é que você vai na rua com a gente, tal, tal? Eu falei, cara, um dia eu vou, porque eu não tinha esse despendimento para chegar, o cara tá sujo, ou não tá tão bem vestido, e você chegar, abraçar o cara, falar, aí, meu irmão, tudo certo e tal, né? Porque realmente não ter um relacionamento líquido é isso, cara. Ele é um ser humano, ele quer ser abraçado, ele quer bater um papo com você, dividir um pedaço de pão, rasgar lá na mão, come um pedaço aqui, toma um pedaço, tomar o suco ou o café junto, é isso. E foi muito bom, porque quando eu tive esse desprendimento que o senhor falou, ó, tratou isso no meu coração, vai, cara, que da hora. E você que está nos assistindo e pensa que a galera que está em situação de rua não tem conhecimento, é o pessoal chucro, principalmente a gente que é da igreja, vai fazer esses trabalhos, pensa que o pessoal lá não tem conhecimento nenhum, os caras dão uma surra de Bíblia na gente, é isso mesmo. Como acontece onde você mora aí, Fred, aqui em São Paulo é a mesma coisa. Então, assim, essa é outra questão. Você aprendeu a se relacionar com as pessoas da sua casa, você precisa aprender a se relacionar com a sua comunidade primeiro. Porque também não adianta nada você querer ir se relacionar com as pessoas que estão lá sem Jesus, se você não aprendeu a se relacionar com a sua comunidade. Se você ainda não aprendeu a olhar para o seu irmão que está do seu lado, que às vezes dá uma mancada com você, ou fala algo que você gosta, fala assim, não, tudo bem, eu te amo, estamos juntos aqui, tá tudo certo, vamos continuar a caminhada. Então, assim, acho que o segundo passo aí para você começar a parar de viver esse amor líquido, esse relacionamento líquido, é você começar a amar a sua comunidade, a comunidade que você faz parte, os irmãos que estão ao seu redor, o seu pastor, respeitá-lo como um homem de Deus realmente, né? Que é outra coisa que eu sinto falta o Fred, como ele se converteu há pouco tempo, né? Então ele não viveu isso muito, que eu e o Gilberto já vivemos, já que a gente tem mais já tempo de... Já por 10 anos já, irmão. Então, tem mais tempo de igreja, né? Então, eu tô com 42, eu me batizei com 16 anos na Igreja Batista, né? Então, é muito tempo, né? E hoje a gente vê a galera tratando os líderes, os pastores, como falando mal, pô, não sei o quê. Pô, na nossa época, não era que a gente deusava os caras, mas a gente respeitava como realmente homens de Deus, tinha essa questão de respeito, de amar a vida, de parar para escutar, pô, ele não é dono da razão, mas deixa eu escutar ele, né? Isso acontece hoje com as pessoas idosas que estão ao nosso redor. Pô, eles viveram muito, quanto de sabedoria eles têm para dividir conosco, né? Então, eu gostaria de falar para você que tá aí nos assistindo que esse também é um bom jeito de você parar de viver esse relacionamento líquido, de parar para escutar uma pessoa que viveu mais tempo do que você, se aconselhar com ela, porque eu tenho certeza que ela vai te direcionar. Então, para aí sim, depois que você estiver vivendo um bom relacionamento com a sua família, com seus filhos, esposas, seu pai, sua mãe, pô, tem gente que não fala com o pai e com a mãe. Cara, como assim? Então, e a gente da igreja, que se diz crente, pô, não dá para uma parada dessa, né? Então, esse é o caminho. Depois disso, se relacionar com a sua comunidade, fazer amizades, ter amigos, ter prazer em estar junto, comer junto. E aí sim, quando essas coisas estiverem acontecendo, o próprio Espírito Santo que já habita em você, você que não quer escutar ele, porque ele já está em você, se você aceitou ele como Salvador, ele vai te encher, e aí sim você vai estar preparado para poder ir levar esse amor lá para fora. Porque como o nosso amigo Gilberto, ele falou aqui, né, as pessoas elas não querem ouvir, elas querem ver. E aí só dessa maneira a gente vai enxergar. E para a gente finalizar aqui, né, esse podcast de hoje, a gente falou bastante, escutamos bastante, testemunhos de vida aí, bênção, né, cara? A gente vai conhecendo um pouco dos irmãos, você também vai conhecendo um pouco de cada um de nós aí, né? Sobre esse tema que é tão presente nos nossos dias, a questão dos relacionamentos líquidos. Eu queria que nesse momento agora o Gilberto, né, desse as suas considerações sobre esse bate-papo de hoje aqui que nós tivemos, e depois o Fred já dá as considerações dele também, para a gente já ir encerrando já esse podcast de hoje. Manda bala, Gilberto.
É um processo, né, enriquecedor, né, esse podcast que nós estamos fazendo, a gente ensina, a gente aprende, né, a gente ouve, a gente troca experiências, e tudo isso vai nos enriquecendo e a gente vai aprendendo, né, cada vez mais ferramentas e soluções para que a gente possa trabalhar aí ao longo do nosso dia, ao longo dos nossos projetos, da nossa igreja, para que a gente possa alcançar cada vez mais a excelência em alcançar vidas, né? Eu acho que tudo que nós temos feito até agora, se não tiver o objetivo de alcançar, de resgatar, de fazer com que vidas encontrem esse Cristo que nós encontramos, de nada valeria, né? Mas muito pelo contrário, tudo que nós temos aprendido e nós temos dividido aqui uns para com os outros, é justamente para que a gente possa usar como ferramenta para mostrar o amor de Jesus. A gente sabe que nós estamos vivendo dias tenebrosos, a Bíblia deixa muito claro isso, a Bíblia fala que os dias seriam maus, né, os homens seriam maus, que as pessoas perderiam cada vez mais o amor um para com os outros, mas é o que a gente sempre fala, né, a gente rema contra a maré. Então o nosso processo é esse, o nosso processo é mostrar que ainda é possível amar, que ainda é possível ter relacionamentos sólidos, ainda é possível você confiar em pessoas, você entregar o seu coração, o seu sentimento para pessoas, né? Óbvio que não é para qualquer pessoa, mas a gente sabe que ainda é possível você alcançar isso, principalmente quando você está alicerçado em Cristo Jesus. E aí ele te mostra com excelência, ele te mostra através da palavra, ele te mostra através das relações com os irmãos, e aí ele vai te dando o caminho e vai te direcionando. E você vai aprendendo a se relacionar com outras pessoas, a confiar em outras pessoas, a ponto de você poder contar numa angústia, contar num sofrimento, contar e partilhar pedindo ajuda, não para que as pessoas ajudem somente com oração, mas que as pessoas possam ajudar presentes, né, na vida da pessoa, ajudando, estando ali lado a lado. Então, tudo que nós temos vivido aqui só tem nos enriquecido cada vez mais para que a gente possa colocar isso em prática cada dia mais, aprendendo que tem que começar em casa, tem que começar no nosso lar, tem que começar com a nossa esposa, com nossos filhos, e que não pode parar só aí, né? A gente tem que começar em casa e a partir do momento que a nossa casa já estiver nesse ambiente, já estiver nessa realidade, a gente tem que expandir isso através dos ministérios, assim como o Fred falou, um dos ministérios que muitas vezes é o mais refutado dentro da igreja, mas é um dos ministérios mais importantes, que é o ministério que reflete o amor de Cristo a todos, né? Sem olhar a quem, sem distinção de pessoas, de classe social, de credo, enfim, atendendo à necessidade e às angústias. Então, o nosso processo é esse, a gente tem que trabalhar para isso, a gente tem que trabalhar para tornar a nossa comunidade, a nossa sociedade, um lugar cada vez melhor de se viver, e que a gente possa se tornar pessoas relevantes na sociedade onde a gente está, e que as pessoas possam falar, ó, você pode falar com aquela pessoa ali, você pode falar com o Gilberto, você pode falar com o Anderson, você pode falar com o Fred, porque eles são homens de Deus. Eu gosto de enfatizar a questão do ministério com o morador de rua, porque ele quebra muito paradigmas, muitos preconceitos. Então, quando você se prepara naquele lugar, a cabeça abre e você vai levar aquilo para outras esferas da mesma maneira. Sabe? Você aprende a lidar com o cara no estágio pior do pecado que o pecado pode chegar. Então você consegue transferir isso depois para outros ministérios de uma maneira, às vezes, até mais suave, mas você já tem experiência, Deus já lhe prepara. É uma coisa que eu vejo realmente mesmo, foi uma faculdade para mim aquilo ali. Continua sendo porque eu brinco que hoje eu vou porque é quando eu recarrego minha bateria. Né? Tenho outra liderança na igreja, mas eu faço questão de ir porque realmente é onde o Espírito Santo me enche, eu me sinto cheio do Espírito e eu gosto realmente de estar naquele lugar. Importante a gente salientar aqui que tudo que a gente está falando, embora a gente não tenha citado a palavra comunicação, né? Foi bem em cima disso porque o podcast foi criado, a importância da comunicação. Por quê? Porque o que a gente realmente chegou realmente ao cerne da questão, que é, pela questão do relacionamento líquido, a gente não consegue se comunicar. A pessoa não tem um relacionamento com você, a pessoa não cria um laço de amizade com você, a pessoa te ouve, mas não
sente segurança no que você fala, não acredita no que você fala. Então, assim, a comunicação só acontece quando você consegue realmente transmitir o que você pensa. Não é o que você fala, né? Não é o que sai da sua boca, é o que entra no ouvido da pessoa e como a pessoa entende aquilo. Isso é a comunicação. Então, tudo que a gente está falando precisamos melhorar os nossos relacionamentos para poder melhorar a nossa comunicação. Porque sem comunicação a gente não consegue transmitir. Eu acho que isso ficou bem claro assim, para a gente, né? Essa questão da gente. A gente chegou hoje num estágio que a gente percebeu. Precisamos desacelerar, precisamos, no seio de nossa família, sermos, né, cristãos verdadeiros, passarmos isso para nossa esposa, passar isso para nossos filhos, a esposa para o marido, né, da mesma forma. Mas, enfim. E desse núcleo, certo? A gente poder transmitir desse núcleo para fora o que a gente vive realmente. Para a gente não ter fermento de fariseu dentro de nossa casa, que é a hipocrisia. Né? É a gente fazer para fora o que a gente vive nas nossas vidas. Eu acredito que ficou bem claro isso hoje aqui. Foi bem o que eu colhi hoje desse episódio de hoje, desse podcast de hoje. Show, glória a Deus. Galera, eu queria agradecer, né, a presença de vocês aqui, né, que nós somos um grupo de alunos da Faculdade Teológica Batista, somos conhecidos no nosso meio como seminaristas, né, ou na comunidade lá chama de vocacionados, né, na comunidade que eu faço parte ali, mas e nós tivemos esse papel aí como projeto da faculdade, né, de extensão, em falar sobre comunicação, como o nosso amigo Fred ressaltou aqui, né, e como a teologia, como essa questão pode estar colaborando aí em meio à sociedade. Gostaria de deixar aqui você já atenta ao nosso próximo episódio, onde nós estaremos falando sobre como isso vai funcionar no meio social, né? A gente falou aqui da igreja, falamos também um pouquinho da parte da sociedade, mas o próximo episódio a gente vai focar na sociedade mesmo, como isso pode ser feito no mundo, no ônibus, no trabalho, na escola, na faculdade. Como é que eu posso fazer com que essa comunicação e esses relacionamentos líquidos que vivemos na sociedade possa ser mudado? E aí nós não vamos falar mais como cristãos, mas sim como cidadãos, né? Pessoas que pagam seus impostos, que juraram lealdade à bandeira brasileira, quando somente a gente é homem, tem que se alistar lá no exército, né? Então, a gente jura lealdade à bandeira brasileira, à nossa nação, né? Então, como cidadãos, como a gente pode impactar a sociedade na questão de se comunicar melhor, de deixar de lado esse relacionamento líquido? Então, fiquem atentos ao nosso próximo episódio, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que vocês possam ser alcançados por essa palavra, por esse episódio, ele possa ter ido de encontro ao seu coração. Compartilhe com as pessoas, a gente vai estar distribuindo os links também para os amigos, familiares aí, né? Para a gente até colher um feedback aí de vocês também, né? Somos corajosos, mas a gente sabe que Deus tem estado, né, no nosso meio, né? E Ele tem falado conosco sobre isso de uma forma tremenda. Eu vou deixar aqui algo que a gente vai conversar nos bastidores, mas eu quero compartilhar com você. Até a gente se surpreende quando o negócio está acabando. Vou estar terminando, caraca, mano, como foi da hora e tal, né? Então tem sido realmente uma bênção. Então, você é muito bem-vindo. Fique preparado aí para o próximo podcast. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Fred, pela participação de hoje. Deus abençoe a vida de vocês também. E até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Aquele abraço aí da gente.